Alô, alô, amigos! Estamos de volta ao De Chapa. O De Chapa que é um, um grande canal, não é? Que está aí falando da história do futebol brasileiro, com esse mexicano Márcio Forte, que tanto conhece e trabalha aqui no Brasil, no México, mundo afora, e conhece muito, muito mesmo da história do futebol brasileiro. E hoje nós vamos estar aqui na Bahia, estamos na Bahia, né? Para falar do rico futebol soteropolitano. Bahia que é a terra do Gil, Bahia que é a terra da Gal, Bahia que é a terra da Maria Bethânia, cara, Bahia que é de Caetano Veloso, Bahia que é de Tom Zé. É tanta gente na música que não dá nem para falar aqui. Olha que eu não falei de Dorival Caymmi, hein? Não estou falando aí de mais gente. Por quê? Porque tem muita gente na música baiana que fizeram muito sucesso Brasil afora e que continua fazendo. Mas também tem o futebol lá. Por quê? Porque no Brasil todo lugar se joga futebol. Em todo lugar, em todas as cidades, em todos os estados. E na Bahia não podia ser diferente. Lá tem o famoso Vitória, lá tem o Esporte Clube Bahia, lá tem o clássico Bavi. Quem nunca viu, quando vê um clássico Bavi na Fonte Nova, olha, não tem igual por aí não. Pode conferir para ver. Por quê? Quando é disputa de títulos, esses dois times, aí, meu amigo, é carnaval. Não tem essa de só comemorar. É carnaval, seja para quem ganha, seja para quem perde. É carnaval dos dois lados. Os blocos saem na rua. Perdeu, mas ganha o carnaval. Ganhou, ganha o título e mais carnaval. É assim a Bahia. Vai fazer o quê, né? E tem outros times aí que o Márcio Forte vai falar, inclusive do Ipiranga. Ipiranga que é lá do grande Jorge Amado, o grande escritor baiano. Olha que eu não falei da literatura baiana, hein? Só estou citando aqui Jorge Baiano, olha só estou citando aqui Jorge Amado, um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos, com certeza. É o grande, né? É o grande Jorge Amado. Mas tem muita gente mesmo na Bahia, e tem esse futebol que nós estamos aí passando pelo Brasil, que nós já passamos em vários estados e agora estamos aqui na Bahia. E vou passar agora a bola para o Márcio Forte, mas antes, um recadinho para você. O canal De Chapa tem parcerias importantes, como, por exemplo, a parceria com a Geopolítica, a Multipolar Geopolítica. Temos a parceria com a Geopolítica do Futebol. Temos também a parceria com a editora D3 Educacional, onde você pode publicar o seu livro. Procure a editora D3 Educacional e transforme o seu sonho numa realidade. Se você é um escritor novo, mas se você é um escritor já consagrado, já publicou, também publicamos. É isso, editora D3 Educacional. Bem, gente, vamos então começar falando desse futebol baiano, desse grande futebol, e com vocês, eu vou passar a bola agora para o Márcio Forte, esse mexicano que é jornalista, que é historiador, que é um grande geopolítico, que também é um conhecedor do futebol brasileiro e do futebol sul-americano, do futebol mundial. É muito conhecimento, né, Márcio Forte? Então, passo a bola para você para a gente iniciar o programa de hoje, que é o De Chapa História. História do futebol brasileiro. História dos grandes clubes do futebol brasileiro. Então, Márcio Forte, é com você. A palavra é sua. Vamos aí conhecer o rico futebol soteropolitano, direto da Bahia, direto do México, daqui de São Paulo, para todo o Brasil e para o mundo, Márcio Forte. É com você.
Exatamente, Nelson Pires. Hoje vamos para Salvador, Bahia, abordar a história, as curiosidades e informações do futebol soteropolitano e baiano e a projeção do Estado na arquitetura de forças do futebol brasileiro. Estamos vindos do Ceará de Fortaleza, outro estado nordestino, para Salvador, Bahia, que tem uma enorme representatividade, não só no futebol, mas também na construção do Estado brasileiro. Então vamos abordar principalmente os dois grandes, que são Vitória e Bahia, mas não podemos esquecer os outros tradicionais clubes soteropolitanos, como o Galícia, o Botafogo, o Ipiranga, que tem torcedores ilustres, como vamos ver, e o Leônico, que representa uma espécie de um Juventus soteropolitano. Então vamos abordar aos detalhes esse grande estado do Brasil, que é a Bahia. Vamos abordar o futebol soteropolitano. Deixa eu ver. Perfeito. Estamos aqui nos 20 maiores clubes brasileiros. Como nós podemos observar, a dupla Bravi está incrustada nesse G20, porque principalmente, além de serem clubes de muita tradição e história, eles são detentores das maiores torcidas em Salvador. Isso dá uma projeção significativa para que eles estejam nesse Olimpo do futebol brasileiro, por assim dizer. E também tem grandes conquistas nacionais, o Bahia. São clubes que quase sempre estão na elite do futebol brasileiro, como nós vamos ver as respectivas participações do Bahia e do Vitória na Série A do futebol brasileiro. Então, ele consegue, junto com os três grandes de Recife e também os três grandes curitibanos, estarem com os 12 maiores, que são os G12, para conformar a elite máxima do futebol brasileiro. Como eu falei, o Bahia e o Vitória possuem as duas maiores torcidas de Salvador. Isso dá um plus significativo, que apenas 20 clubes no Brasil detêm esse privilégio. Então não é à toa que esses 20 clubes estão nesse Olimpo do futebol brasileiro. E agora nós vamos ver a arquitetura de forças do futebol nordestino, como nós podemos observar, além de Recife, como já vimos no programa em de Pernambuco, Salvador e a Bahia têm um certo protagonismo institucional, político, representativo no Nordeste, e isso também vai ser manifestado no futebol com as suas duas grandes forças populares, que são o Vitória e o Bahia, consegue ter uma relevância em detrimento dos outros estados, pela força econômica, política, institucional do estado de Salvador. Na conjuntura de forças do Nordeste, esses clubes vão ter uma maior relevância em detrimento das outras instituições dos outros estados, como, por exemplo, os grandes da Paraíba, do Maranhão, de Alagoas, de Sergipe e de Natal. Os dois grandes soteropolitanos têm uma maior projeção nacional. Então, diante desse cenário, nós podemos considerar o Bahia e o Vitória, além dos três grandes pernambucanos, os G5 do Nordeste. Os três grandes de Fortaleza estão chegando lá, mas ainda falta muita história para que eles possam alcançar a primeira prateleira do futebol nordestino. Vamos começar pelo Ipiranga, que é considerado o clube do povo, o clube das raízes populares da capital baiana. Ele nasce como 7 de setembro, mas não foi fundado nesse dia. Era uma alusão à data de independência do Brasil, da emancipação política do Estado brasileiro diante da coroa portuguesa. Tanto é que ele nasce com verde e amarelo, depois que ele vai adotar as cores que se consagraram, que é o ouro e o negro. E ele foi fundado e idealizado por Alfredo Dias, que foi o primeiro presidente do clube. A imagem dele está aqui à direita. Mas ao longo dos seus anos iniciais, o Augusto Maia Bittencourt, que já havia participado da Federação Baiana e do Vitória, ele revolucionaria o clube, e o Ipiranga ia se consolidar como a primeira potência popular do futebol soteropolitano e baiano.
O Esporte Clube Ipiranga é a síntese da união dos pobres da cidade que queriam se integrar, construindo um tempo novo, rompendo com privilégios das elites enraizadas pelo escravismo do antigo regime imperial brasileiro. E aqui nós temos a triada do Ipiranga, que é o Hermínio Rios, o Teodoro Costa e o Francisco Xavier, que foram os primeiros dirigentes desta instituição, que se consolidou ao longo do século passado, principalmente nas 5 décadas iniciais, como uma potência significativa do esporte soteropolitano e baiano. Aqui nós temos o primeiro time do Ipiranga em 1906. Podemos ver as raízes populares dessa instituição, que foi um dos primeiros clubes do Brasil a aceitar negros nas suas bases. Temos o Popó, que é considerado um dos maiores ídolos dessa instituição, que tinha a alcunha de O Terrível, Quatro do Povo. Num jogo contra o Fluminense do Rio, em 26, ele venceu o jogo por 5-4, ele fez muitos gols nesse jogo, e as manchetes da época diziam Popó 5, Fluminense 4, o que nos dá a dimensão de quanto vitorioso foi o Ipiranga nas décadas iniciais do século passado. Aqui nós temos, na década de 70, o Ipiranga ainda tinha um certo prestígio na arquitetura de forças do futebol baiano, como por ser um clube muito popular, nas décadas iniciais, ele teve muitos torcedores ilustres ao longo de sua história, como, por exemplo, os escritores e poetas João Bando Ribeiro, Jorge Amado, o caporista Mestre Pastinha, a Santa Irmã Dulce dos Pobres, na qual já foi várias vezes homenageada nos Jogos do Ipiranga, os músicos Carlos Lacerda, Dorival Caymmi e João Gilberto, todos eles foram fervorosos torcedores do Ipiranga, o canário do futebol baiano. Aqui nós temos Jorge Amado e uma expressão dele num dos seus livros icônicos. Vamos ler essa frase dele: outros clubes do futebol baiano podem ser mais ricos, mais prósperos, mais badalados pela imprensa, donos até de maior torcida e de maior número de títulos recentes. Ele se referia na época à Bahia, que se despontava para ocupar o vazio de poder deixado pelo Ipiranga. Nenhum de tão gloriosa tradição quanto o Esporte Clube Ipiranga, antigamente poderoso, milionário, invencível, supercampeão, hoje pobre e batido. Essa frase é de 45, aonde ele escreveu Bahia de Todos os Santos. Como nós podemos observar, já em 45 o Ipiranga dava sinais de um ostracismo, de uma decadência no futebol baiano. Esse livro é uma das suas obras maestras, Bahia de Todos os Santos, que também conta um pouquinho dessa literatura futebolística, principalmente recordando as glórias do seu nostálgico Ipiranga, que já naquela época, no final dos anos 40, já não era o que foi, principalmente nas décadas de 10, 20, 30 e 40, quando conquistou muitos títulos do futebol baiano. Aqui nós temos o escritor Jorge Amado assistindo a um jogo do seu time do coração, do Ipiranga, e o coração do aurinegro bate pelo anjo mais querido. Aqui é uma imagem da Irmã Dulce, que sempre foi homenageada pelo Ipiranga, que foi uma dos seus maiores ícones ao longo da história. Temos alguns dados e curiosidades dessa instituição. Foi campeão do torneio Norte-Nordeste, vencendo o Remo de Belém em 51. O hino do Canário do Ipiranga foi composto por um torcedor do rival, Galícia, para homenagear a sua esposa, que era ipiranguense. Ou só na Bahia, com seu povo solidário e tolerante, acontece isso. Algumas alcunhas do time: é o mais querido, o time do povo, como já ressaltamos, foi o clube das classes populares de Salvador, que até hoje é uma das cidades que tem maiores concentrações dessas comunidades populares. Então, Ipiranga era o clube do povo, das vilas, da união dos povos menos favorecidas economicamente da cidade. O aurinegro e o canário, o mascote é um canário, e o aurinegro pelas cores ouro e negro. Aqui a torcida do Ipiranga recentemente, a Fúria Ipiranguense, se não me engano é o estádio do Pituaçu. Agora vamos para o Bahia, que tem uma história altamente rica e gloriosa até hoje. O Bahia nasce na década de 30, foi fundado no início de 31,
exclusivamente para formar uma equipe de futebol em decorrência do fechamento dos departamentos de futebol da Associação Atlética da Bahia e do Clube Baiano de Tênis em 30. Em 22 de março, o Bahia estreou no Campeonato Baiano, vencendo por 3-0, e nessa primeira edição já tornou o campeão baiano invicto, o que dava sinais do que se converteria ao longo do século passado a maior força popular e vitoriosa sem precedentes do futebol baiano. Ainda nesse ano, o Bahia fez seu primeiro jogo intermunicipal, vencendo o Vitória de Ilhéus por 5-4, seu primeiro jogo interestadual, batendo o Sergipe, que é uma das forças populares do futebol sergipano, como vamos ver em alguns programas próximos, por 2-0, e também deu o seu primeiro passo internacional, jogando contra o Sul da América do Uruguai, que excursionava no Brasil. Também ganhou o casco do pote contra o Botafogo por quer dizer, empatou com 2-2, e nessa década marcou o início arrasador do que se converteria essa força popular do futebol baiano, o Bahia Esporte Clube. Aqui nós temos o primeiro Bavi da história em 18 de setembro de 32, jogadores dos dois clubes unidos, o que depois se consolidaria nesse clássico Bavi, o principal clássico do futebol baiano indiscutivelmente, embora outros clássicos também tenham sua relevância, seu prestígio, sua grandeza, como vamos ver ao longo desse programa. E a década de 50 e a projeção nacional do brasileiro descontrolado, que foi o primeiro da história. O Brasil é muito grande, então antes o estadual tinha um prestígio significativo, então foi a primeira tentativa de aglutinar todas as federações estaduais num torneio nacional, e naquela época as fases iniciais eram torneios regionais, as fases iniciais. O Bahia estreia contra o CSA de Maceió, de Alagoas, goleando por 5-0. No segundo jogo, venceu novamente, dessa vez por 2-0, avançando sem necessidade de um terceiro jogo. O Ceará, que havia vencido o ABC de Natal, foi o rival do Grupo Nordeste, como eu falei, eram torneios regionais nas fases iniciais do brasileiro da época. Após empatarem 0-0 e 2-2, muito acirrado esse jogo contra o Ceará, Bahia e Ceará. O Bahia acabou vencendo o terceiro jogo por 2-1 e avançou à próxima fase do Grupo Norte, onde o Sport tinha se sagrado campeão e habilitou a disputar o título do Grupo Norte contra o Bahia. O Bahia venceria esse jogo também contra o Sport. No Grupo Sul, o Grêmio tinha sido campeão, e no Leste, o Clube Atlético Mineiro tinha conquistado para ir para as fases finais. O Bahia é o campeão do Grupo Norte, enfrentou o campeão carioca e o da Zona Sul, e que enfrentaria o campeão paulista na grande final do Campeonato Brasileiro daquele ano, que ocorreu na primeira grande decisão na Via Belmiro, no bastião geográfico do Santos Futebol Clube, onde o tricolor de aço de Salvador venceu por 3-2 em uma partida icônica, surpreendendo a todos que esperavam mais um show do craque Pelé. Dessa vez o favoritismo mudou de lado e a festa está esperando o clube em Salvador. Porém, a euforia transpôs a calma e em 30 de dezembro o Santos, na Fonte Nova abarrotada, bateu o Bahia por 2-0, o que forçou um terceiro jogo, que foi em campo neutro, foi no estádio do Maracanã. E aí o Bahia venceu por 3-1 o Santos do Pelé e conquistaria o primeiro campeonato brasileiro da história, o que é um feito marcante, principalmente pelo fato de ser conquistado por um clube fora do eixo aqui em São Paulo, nos primórdios do Campeonato Brasileiro. Aqui nós temos a imagem do Bahia campeão brasileiro daquele ano, 59, foi um feito magistral, principalmente por ser conquistado por um clube nordestino, um clube que abocanhava a grande massa de jogadores que no começo do século estava com o Ipiranga. Então o Bahia já despontava para ser o clube do povo de Salvador e da Bahia. E aqui nós temos uma notícia do jornal: o Bahia, primeiro campeão brasileiro, derrotando no Maracanã o Santos por 3-1, e a Taça Brasil estava em Salvador. Temos aqui a revista Placar, depois o pôster do Bahia campeão,
3-1 contra o Santos em 29 de março de 60. Nadinho, Leone, Henrique, Flávio, Vicente, Beto, Marito, Alencar, Léo, Bombeiro e Biriba, o elenco do Bahia campeão em 59. A década de 60 é uma década de consolidação nacional. O clube vai para a Copa Libertadores da América em 60. Não é uma campanha muito boa, porque perde para o São Lourenço de Almagro por 3-0 em Boedo. Vence a volta na Fonte Nova por 3-2, mas não alcança para classificar para a próxima fase. Não obstante, isso pavimentaria o caminho para a contratação de um jogador que foi um dos maiores ídolos da história do Bahia, que ia chegar em 68, nós vamos ver isso mais adiante. O Bahia conquista no início da década de 60 3 títulos estaduais consecutivos e chegou na final da Taça Brasil, que era o campeonato brasileiro da época, em 61 e 63, perdendo ambas para o Santos do Pelé, naquela constelação dinástica do Santos de Pelé, Coutinho, Pepe, Vavai e tudo mais. Em 65 ficou fora da edição nacional do Campeonato Brasileiro em 64, 65, 66 e 67, por conta das perdas dos campeonatos estaduais. 66 é o único título leônico, como nós vamos ver mais a posteriori. E em 67 reconquista o campeonato estadual, o que faz o Bahia retornar para o Campeonato Nacional, porque naquela época apenas os campeões ou vices iam para esse torneio nacional. Não era ainda o torneio inchado dos anos 70, ainda tinha que se classificar pelos respectivos campeonatos estaduais. Aqui é o José Salfilippo, que veio do São Lourenço de Almagro, que tinha jogado contra o Bahia naquela Copa Libertadores em 60, e depois se converteu um dos maiores atacantes da história do Bahia. Ele chegou em 68, depois de 8 anos que ele tinha jogado contra o Bahia naquela Copa Libertadores da América. E a década de 70 continuam as glórias para o Bahia. O Bahia iniciou a montar elencos cada vez mais competitivos. Destaque para os futebolistas José Sanfilippo, que veio da Argentina, Baiaco, Picasso, Alberto Leguele, Sapatão, Roberto Rebouças, Godoy, Beijoca, Douglas, Fito Neves, e depois foi um técnico expressivo no futebol brasileiro, Fogaça, Rocha, Gilson Gênio, e começou a brigar não somente o clube da Bahia, como também os demais clubes do futebol brasileiro, jogando de igual a igual para os grandes do eixo aqui em São Paulo, o que sacramentou de uma vez por todas o Bahia como um dos grandes clubes do futebol brasileiro, e isso iria pavimentar o caminho para que ele fosse chamado naquele grupo dos 13, uma década depois, naquela confusão que foi o futebol brasileiro de finais dos anos 80. O início do novo Campeonato Brasileiro, que ele teve uma reformulação em 71, o Bahia foi várias vezes campeão estadual entre 73 e 77, e apenas em muitas delas ele foi campeão contra o que se converteu ao longo da história no seu grande arquirrival, que foi o Vitória. Em 3 dessa conquista, consecutivamente ele bateu o Vitória nessas finais dos anos 70. Aqui nós temos o Bahia heptacampeão baiano naqueles anos, entre 73 e 79, aquele elenco, o Esquadrão Tricolor, como foi conhecido, magistral. Aqui nós temos o Bahia na Taça de Prata de 70, que era uma espécie de uma segunda divisão do futebol brasileiro, naquela transição entre o final dos anos 60 e 70. Nós temos o Zé Otto, Picasso no gol. Foi um Bahia que consolidou de uma vez por todas o Bahia no grande celeiro do futebol brasileiro. Nós temos aqui um outro pôster icônico do Bahia nos anos 70 também, com a sua indumentária tradicional, os jovens, os guris, os piás com a camisa tricolor, a camisa do Bahia. E aqui vamos entrar para a década de 80, onde o Bahia seria consagrado com o seu segundo título nacional, naquela conquista em 88, mas foi conquistada em 19 de fevereiro de 89, contra o Internacional de Porto Alegre, dentro do Beira-Rio.
Vitória em Salvador 2-1 na Fonte Nova abarrotada, e o Bahia conseguiu resistir contra o Inter no Beira-Rio lotado, 0-0, em 19 de fevereiro de 89, mas era o título de 88. O Bahia jogou com Ronaldo, Marcelo, Claudir, Tarantini, Robson, Gil, Bobô, que é um ídolo do Bahia, depois ele foi para o Corinthians, mas voltou ao Bahia em 94 e 95, Rodrigues, Carlos, Marquinhos e Charles. Então, o Bahia, que já havia conquistado a vaga naquele Clube dos 13 em 87, sacramentou dentro de campo que realmente era um dos grandes clubes do futebol brasileiro, com muita tradição, história, constância histórica, massa popular, ou seja, tem todos os ingredientes do que um clube grande necessita. Aqui nós temos o Bahia no Beira-Rio, em Porto Alegre, naquela final em 19 de fevereiro de 89, conquistou o título de 88. O Bobô comemorando contra o Fluminense naquela época, naquele campeonato icônico para o Bahia brasileiro de 88. Também o Bahia em 88. Se não me engano, esse jogo é contra o São Paulo no Morumbi. Podemos ir atrás. E a revista Placar, Bahia campeão, balanço completo da Copa União, que era como era chamado o brasileiro da época. A década de 90 é uma década amarga para o Bahia. Talvez a única alegria magistral nessa década tenha sido o Baiano de 94, conquistado nos acréscimos contra o Vitória, no icônico gol do Rodinei, que representou um nome que virou sinônimo de mística no Bahia. Esse gol antológico aqui contra o Vitória, naquele Vitória que era muito talentoso, que tinha o Roger no gol, se não me engano aqui. Depois o antes era o Dida, goleiro do Vitória. Então foi uma conquista na Fonte Nova que marcou profundamente o imaginário coletivo do torcedor do Esquadrão de Aço da Bahia. Até hoje o Rodinei é recordado, nós estamos aqui, feliz aniversário Rodinei, 46 do segundo tempo, aquele gol histórico contra o Vitória. Então nós temos aqui um zagueiro rubro-negro lamentando essa anotação icônica. E nós temos o Bahia campeão baiano de 98, que representou talvez a última alegria da década, que foi uma década de vacas magras para o tricolor baiano, que ele estava acostumado ao longo das décadas de 50 e 80, porque o Bahia teve rebaixamento naquele ano em 97 para a Série B, permaneceu na Série B em 98, 99 não subiu, mas pelaquela confusão na Copa João Avelange, acabou subindo para a Série A, acompanhando o barco do Fluminense e de outras instituições, mas acabou voltando para a Série B em 2002 e depois teve quedas para a Série C, inclusive junto com o seu arco rival Vitória em 2005. Então foram rebaixamentos, depois teve a volta por cima nos últimos anos, e o Bahia se consolidou como um clube de Série A, realmente o que tinha sido ao longo da sua história o Sport Clube Bahia. Nós temos aqui os títulos, o currículo do Bahia, que é de prestígio, dois títulos nacionais, 4 Copas Nordeste, 2001, 2002, 2017 e 2021, 50 baianos, ou seja, 56 títulos oficiais, sendo 2 nacionais, 4 regionais e 50 estaduais. É um currículo de prestígio do que representa um dos 20 clubes maiores do futebol brasileiro, talvez entre os 13, sem lugar a dúvidas. Aqui nós temos uma imagem da torcida do Bahia lotando a Fonte Nova com o seu trapo icônico, maior do Nordeste, eles se julgam ser, bicampeão brasileiro, é o único clube nordestino que tem esse privilégio de ostentar. E aqui na nova Fonte Nova já, a torcida do Bahia fazendo uma festa bonita. Se não me engano, aqui é contra o Leônico, pelo símbolo ali em cima. Vamos acompanhar aqui agora o Galícia, que é uma outra instituição do futebol soteropolitano. Foi fundado em 1º de janeiro de 33 por imigrantes galegos. O nome faz alusão a Galícia, obviamente. Foi fundado por o Celta de Vigo fez um amistoso contra um clube de Salvador, naquela época, que tinha sido campeão. E o Galícia, acompanhando, já era o clube
da colônia espanhola, dos galegos, acabou fundando esse clube com o nome da Galícia e fazendo alusão ao símbolo do Celta de Vigo. Inclusive, as suas cores e símbolos é o símbolo da região da Galícia, que é no norte de Portugal, mas que faz parte da Espanha. É um dialeto muito entre o espanhol e o português, e o seu primeiro presidente e um dos fundadores foi Eduardo Castro Iglesias, que representa o artífice do Galícia, e ele é um clube que tem muita tradição e história, é o primeiro tricampeão do Campeonato Baiano, e praticamente dominou o futebol da Bahia durante seus 10 primeiros anos de fundação, tendo sido campeão em 37, 41, 42, 43 e vice-campeão em 5 ocasiões. Depois desse período áureo, voltou a ser campeão baiano somente em 68, obtendo ainda 4 vices em 67, 80, 82 e 95, que seria o último suspiro assim, de uma espécie de grandeza e protagonismo do Galícia no futebol baiano. Naquele ano ele ganharia o primeiro turno, mas acabaria perdendo para o Vitória no Barradão o título estadual. Aqui nós temos uma notícia do jornal: Galícia tricampeão de futebol da cidade naquele início dos anos 40, ou seja, era uma potência significativa para o futebol baiano, o Galícia. Galícia campeão baiano em 68, que seria o último título estadual. Algumas curiosidades: ele é conhecido como o demolidor dos campeões, granadeiro e azulino. Foi o primeiro clube nordestino a enfrentar a seleção brasileira. Enfrentou a seleção síria em um amistoso em Damasco, uma coisa meio sui generis. E ele foi treinado pelo Aimoré Moreira, que foi campeão do Brasil em 62, foi o técnico da seleção brasileira em 62 no Chile, e também por Abel Braga no seu início de carreira em 87. O clube revelou Oséias, que depois fez sucesso no Atlético Paranaense, no Cruzeiro, no Palmeiras. E também o Dante, o zagueiro, que é muito conhecido também pelos alemães. Ele estava naquele 7-1. Ele que acabou substituindo o Thiago Silva. Vamos agora para o Vitória. O Vitória foi fundado em 13 de maio de 1889, ou seja, 2 séculos atrás. É atualmente o terceiro clube brasileiro em atividade a praticar futebol. Talvez apenas ele perca para o Brasil, para o São Paulo do Rio Grande do Sul e para a Ponte Preta de Campinas, se não me engano. Nasceu da iniciativa pioneira dos irmãos Arthur e Artênio Valente, juntamente com outros 17 jovens companheiros. Vindo de uma tradicional família baiana, adquiriram um gosto pelo cricket na Inglaterra, onde estudavam, e ao retornar ao Brasil, trouxeram na bagagem a paixão pelo esporte e aí criaram o que se tornaria o Vitória, uma das 2 grandes potências populares do futebol soteropolitano e também baiano e nordestino. Naquela época, o cricket era muito popular em alguns cantos do Brasil e Salvador não era exceção, muito pelo contrário. Aqui nós temos a foto do escudo do antigo do Vitória, naqueles seus anos iniciais, nos primórdios. Essa era o símbolo do Vitória, conhecido popularmente pela torcida de símbolo náutico. É muito parecido com o atual do Corinthians, dito de passagem. E a foto aqui do Artêmio Valente, que é o fundador e idealizador do clube, sendo também o primeiro presidente, uma espécie do artífice do Vitória. O Vitória foi campeão baiano em 8. Aqui nós temos a foto daquela instituição. Como nós podemos ver, diferentemente do Bahia e do Ipiranga, o Vitória foi, nos seus inícios, fundado por gente abastada da cidade baiana. Um clube, gente que tinha um certo capital. Partida aqui entre o Vitória e o Santos Dumont pelo Baiano D7. Podemos ver aqui as roupas, os trajes da época que iam acompanhar esse clube, que eram das classes as batecidas da capital baiana, diferentemente do Ipiranga e do Bahia. E a grafia na época, a Vitória se escrevia com C, Vitória. Depois teve a reforma ortográfica no Brasil e retiraram o C para Vitória. O Vitória
ficou muito tempo atrás do Ipiranga, do Bahia, inclusive talvez do Galícia. Apenas no final dos anos 50, o Vitória despontava para se converter num dos grandes do futebol soteropolitano. Em 70 foi a época da consolidação, tanto no estado como também no Brasil. O Bahia dominava o Campeonato Baiano. Em 46 ele conseguiu alcançar o Ipiranga nos títulos e depois dominou em 50 e 60. E o Vitória estava sempre atrás do Bahia. E o rubro-negro esperava uma época de tentar, pelo menos, fazer frente ao seu rival. E foi em 72, quando o rubro-negro contava com um ataque devastador. Osni, André Catimba e Mário Sérgio. Em 60, o Vitória já dava passos que iria fazer frente ao Bahia nas décadas seguintes, conquistando um histórico bicampeonato, que naquela época era muito representativo para a Vitória, que não tinha uma grande expressão ainda, mas seria realmente na década de 70 que ele conseguiu fazer frente realmente para o Bahia e criar raiz na Série A do futebol brasileiro. Em 80 surge a expressão nego, é lançado o hino e tem a construção do estádio Manuel Barradas, o famoso Barradão, desativando um antigo depósito de lixo. Até os torcedores do Bahia fazem brincadeiras em relação a onde foi construído o estádio Manuel Barradas, o Barradão. E esse grito do nego também é muito popularizado recentemente por alguns cantantes famosos, como, por exemplo, Ivete Sangalo, que é uma torcedora ilustre do Vitória. E em 85, quando é construído o Barradão, o Vitória realmente dá essa projeção nacional e despontaria como o principal antagonista do Bahia no Olimpo do futebol baiano. A década de 90 é a independência e a hegemonia estadual. O clube dá esse salto, essa projeção significativa para o Brasil. E é realmente onde é o momento da reviravolta na história do Vitória. Por quê? Porque uma nova diretoria toma o controle do time. Antes tinha apenas promessas de tornar um clube de ponta do Brasil, mas é nesse momento, com essa nova diretoria, que o Vitória conquista a sua independência financeira, já que o clube antigamente vivia de doações e de favores dos seus torcedores mais ilustres. A gestão se caracterizou pelo alto investimento, ainda que baixo para os padrões do futebol brasileiro na época, nas categorias de base, o que deu resultado com 6 conquistas do futebol baiano naquela década, 90, 92, 95, 96 e 97, além de 99, que foi um título disputado com o Bahia, foi um título dividido com o Bahia, sendo desses títulos 4 contra o seu arquirrival, contra o Bahia, e o Vitória se consolidou com uma hegemonia estadual nessa década de 90. Fez grandes campanhas na Série A do futebol brasileiro, como nós vamos ver, e conseguiu diminuir a larga vantagem do Bahia nos títulos estaduais e também nos confrontos diretos. O clássico Bavi, nessa época, principalmente nas décadas de 80 e 90, teve um crescimento significativo, que desbancou os outros clássicos, como, por exemplo, o clássico das multidões, o clássico do povo, que é o Ipiranga contra o Bahia, e se tornou não só o maior clássico do estado, como também um dos maiores clássicos do Nordeste e do Brasil. Aqui nós temos o Vitória na final do Brasileiro de 93 contra o Palmeiras no Morumbi. O Vitória chegou, quase foi campeão brasileiro. Essa final contra o Palmeiras, que tinha o Dida no gol, o Vitória, tinha o Vampeta, tinha o Rodrigo na lateral direita, que depois foi para o Corinthians. Olha que Dida, Rodrigo, João Marcelo, Aguinaldo, Martins, era um Vitória muito expressivo naquele ano. Vampeta, Fabinho, Betinho, Borges, goleiro, Piquete, que depois triunfou também no Atlético Paranaense, no Paraná Clube,
Evandro Claudinho. E nós vamos ver aqui o Vitória depois em 95, que também tinha muitos bons jogadores, como Adoilson, que veio do Paraná, Hugo Flávio Zagueiro, que jogou pelo Vitória 3 anos consecutivos, Dedimar, Bebeto, que também foi um bom jogador. Em 99, o Vitória fez uma grande campanha no Nacional, chegou nas semifinais, que perdeu para o Atlético Mineiro, mas antes eliminou o Vasco da Gama num jogo icônico, 5-4 no Barradão. Já tinha feito boa campanha em 97, que foi aquele time com o Túlio, com o Bebeto, campeão da Copa do Nordeste em 97, quase chegou entre os 8 melhores do Brasil. A última rodada ali acabou não se classificando. O Juventude foi para as fases finais, mas o Vitória fez uma excelente campanha em 99 no Brasileiro, com o Tuta, com no gol o Fábio Costa. Era um Vitória que tinha o Petkovic no seu primeiro semestre, fez um gol olímpico contra o Palmeiras na Copa do Brasil naquele ano. Desde o Vitória tinha o Otacílio, Fábio Costa, Petkovic, Tuta, Russo na lateral direita, Eloy, Baiano, Tássio. Era uma Vitória muito forte, difícil de bater no estádio de Manuel Barradas. E aqui nós temos a torcida ilustre do Vitória lutando as dependências desse estádio icônico, sui generis, que é o Barradão, um estádio tradicional, clássico e longe dessas arenas modernas. Aqui é a torcida do Vitória lutando a Fonte Nova na final do Brasileiro no 93, se não me engano. Valeu, Vitória. Vamos agora para o Botafogo. O Botafogo foi fundado em 1º de novembro de 14 pelo sargento Antônio Valverde Veloso, do Corpo de Bombeiros, que buscou inspiração nas cores e no objetivo do seu batalhão para fundar o clube. Suas cores são o vermelho e o branco, como nós podemos ver nesse escudo, nesse distintivo tradicional. Possui 7 títulos baianos, sendo então o 4º maior detentor de títulos, apenas atrás do Ipiranga e dos dois grandes, Vitória e Bahia. Aqui nós temos a foto do Botafogo em 19, ano em que venceu o seu primeiro título baiano. Podemos ver que também é um clube que vem das classes mais populares do estado. Apenas o Vitória talvez tenha essa elite oligárquica, por assim dizer. Algumas alcunhas do Botafogo é Fogo, como todo Botafogo tem essa alcunha. O mais simpático, Diabo Rubro, Botafoguinho e campeão do centenário. Aqui temos uma foto do clássico Bavi. Como nós podemos ver, a torcida do Bahia, do Vitória está naquela lateralzinha aqui. E esse foi o primeiro Bavi na Nova Fonte Nova, em 2013, um ano antes da Copa do Mundo de 2014. Se não me engano, é em abril de 2013, quando foi reaberta a Fonte Nova. Nós temos os clássicos de Salvador. Clássico de ouro, Galícia contra Ipiranga. Clássico do pote, Bahia contra Botafogo. Clássico das cores, Galícia e Bahia. Clássico Bavi, o mais tradicional, Bahia e Vitória. Clássico do povo ou das multidões, Ipiranga e Bahia. Até 50 eram as duas principais torcidas da cidade. Botafogo e Galícia, Vitória e Botafogo, Botafogo e Ipiranga e Vitória e Galícia. Esses 4 últimos sem nome específico como os 5 iniciais. Aqui nós temos uma curiosidade sobre o clássico do pote entre Bahia e Botafogo. Em 7 de junho de 31, quando havia a realização do primeiro encontro entre Bahia e Botafogo, o Bahia ele estava surgindo naquela época, mas o Botafogo já era um clube consolidado no cenário esportivo do futebol da capital da Bahia. E um homem do povo, torcedor botafoguense fanático, comprou um pequeno pote de barro e enfeitou de vermelho e branco com fitinhas de papel e seda. Seria ele quebrado somente após o jogo, como uma homenagem sui generis à vitória do seu clube. Não teve, porém, esse prazer. Por quê? Porque durante 5 anos
O Botafogo não venceu o Bahia. Em 12 partidas, o Pote foi ao estádio, ao gramado, mas ele não foi destruído porque o Botafogo não vencia o Bahia. Finalmente, em 5 de setembro de 37, conseguiu o Botafogo a sua primeira vitória sobre o Bahia, e após o jogo, no centro do campo, o Pote foi quebrado com indescritível entusiasmo da torcida botafoguense, que ainda naquela época tinha muita representatividade na capital Salvador. E a reedição do clássico poderia ter ocorrido novamente em campo no Baiano de 2013, mas após 23 anos, mas os dois clubes estiveram em grupos diferentes e não puderam se cruzar, infelizmente. Aqui nós temos um cartaz que foi um amistoso entre Botafogo e Bahia recentemente, com alguns jogadores icônicos do Bahia. Nós podemos ver o Jean, goleiro, jogadores icônicos do título de 88, também uma camisa icônica do Bahia de 98. Essa camisa aqui, o Bahia de 98, que eu tenho o prazer de mostrar para vocês. Essa mesma que está na foto aí. Dito isso, outros clubes tradicionais, nós temos a Catuense, que despontou principalmente nos anos 80 como uma força popular da região metropolitana de Salvador, Catu. Jogou muito tempo na Série B, quase foi para a Série A em 91, 92, se não me engano, ficou em terceiro lugar. Lá que nasceu o Bobô, que foi depois para o Bahia, depois para o Corinthians, triunfar no futebol brasileiro. E nós também temos o Leônico, que é uma espécie de um Juventus soteropolitano, o moleque travesso da capital baiana. Vamos para os títulos estaduais. Bahia 50, Vitória 30, Ipiranga 10, Botafogo 7, Galícia 5. Veja a diferença entre o primeiro e o segundo, 20 títulos, e do segundo ao terceiro, 20 também. Isso é uma curiosidade importante para vermos um pouquinho da superioridade do Bahia, historicamente, e também a defasagem do Ipiranga para o Vitória nos últimos 80 anos. Como nós podemos ver aqui nos títulos dos dois grandes, o Vitória tem hiato significativo entre 10 e 53. E depois também e o Bahia, entre 30 e 80, o Bahia foi praticamente o clube hegemônico no cenário esportivo do estado. Por isso que até 50, 56 aproximadamente, o Ipiranga era a segunda força esportiva e fazia jus o termo clássico do povo, clássico das multidões, entre Ipiranga e Bahia. Os outros campeões estaduais, Ipiranga 10, Botafogo 7, Galícia 5, como nós falamos, e também temos clubes do interior. O Fluminense de Feira, com 2 conquistas, é um clube tradicional do interior da Bahia. Nós temos o Fluminense de Salvador, lá no início do século passado, e nós temos os outros campeões estaduais, como o Leônico, que conquistou única vez em 66. Participações na elite do futebol brasileiro. Interessante. Bahia 52, Vitória 41, Fluminense de Feira 4, antes inclusive dos outros tradicionais de Salvador. É interessante aqui que o Leônico tem 3 participações na elite, Galícia 2, e o Botafogo e Ipiranga não tiveram nenhuma participação na elite do futebol brasileiro. A Catuense tem uma participação na elite. E aqui nós temos o término dessa exposição sobre o futebol. Muito bem, aí o Márcio Forte falou do futebol baiano, do estado da Bahia, deu uma quedinha aí na sua
no seu sinal, mas deu para terminar bem, mas forte. E vamos aqui agora para um bate-papo para a gente completar esse programa de hoje. Você que trouxe essa história tão rica do futebol baiano, né? Começando lá pelo Ipiranga, né? Esse clube do povo que tem fãs, torcedores ilustres, né? Como Jorge Amado, João Paulo Ribeiro, e é um time de resistência às elites, né? Muito interessante. Depois você passou pelo Bahia, né? O Bahia, que é o grande time do futebol baiano, né? Ao longo da história, pelos títulos, seja eles estaduais ou nacionais. Não é à toa, né, que esse clube baiano é dito e falado pelos baianos como o melhor e o maior time do Nordeste, né? Afinal de contas, é mesmo o time que mais disputou e ganhou no cenário nacional. Passando aí pelo Galícia, né? Esse Galícia que tem aí a revelação, né, de dois grandes jogadores do futebol brasileiro, como o Oséias, né, e o Dante. Oséias, que fez um gol contra e fez uma festa danada achando que tinha feito um gol para o Palmeiras, né? Depois ele percebeu, acho que foi um lapso ali naquele dia, mas é o grande Oséias, né? O Vitória, né, que tem também uma história muito interessante no futebol baiano, né? Revelou Bebeto, campeão mundial, Fábio Costa, grande goleiro, também campeão pelo Santos do campeonato, de vários campeonatos brasileiros aí pelo Santos, como até mesmo o Campeonato Brasileiro, né, de 2002. Enfim, nós temos aí grandes times como o Botafogo, né, um time também popular da Bahia, e aí nós vemos o seguinte, né, como a gente está tratando aqui nessa história dos clubes do estado do Brasil, por mais que a gente vai viajando, vai vendo os estados, vai vendo as histórias, e aí a gente percebe que grandes times, né, foram feitos, grandes times, tivemos grandes clubes que despontaram no futebol estadual, até a década ali de 90, né, quando o futebol brasileiro vai para outro caminho, né, o caminho dos grandes investimentos, e esses times vão ficando na história, né, vão cada vez mais se distanciando, né, daquele futebol, desse futebol que temos hoje no Brasil, ficando mais no futebol local, e muitos deles, né, somente no futebol da sua cidade, né. É lamentável, né, que o futebol brasileiro não resgata essa história, né, fica sempre avançando cada vez mais no futebol elitizado, né. Tá uma prova aí que nós temos hoje, quando a gente fala nos grandes clubes do futebol do Brasil, começa o Campeonato Brasileiro, por exemplo, se lá atrás a gente falava que todos os clubes tinham grande perspectiva ao título, poderia chegar ao título, como o Bahia, né, chegou ao título brasileiro, enfrentando grandes times brasileiros. Atualmente, quando começa o Campeonato Brasileiro, a gente cita aí 2, 3 clubes que vão chegar à final, né? Tudo isso nessas mudanças que o futebol brasileiro sofreu ao longo da história, né? E trouxe essa realidade que nós temos hoje, mas a história mostra que o Brasil tem grandes clubes fora do eixo Rio-São Paulo. É isso que nós estamos vendo nessas viagens todas que nós estamos fazendo aqui. Mas, voltando ao futebol do estado baiano, pelo que você apresenta na história, o Bahia é mesmo um grande destaque do futebol baiano nordestino, né? Mas tem o Vitória, né? O Vitória que hoje ainda consegue competir com o Bahia, se bem que o último campeonato estadual do Bahia, se não me engano, foi 2018, né? O Bahia vem aí de forma hegemônica ganhando os títulos baianos. E agora o Bahia chega nessa modernidade do futebol através da SAF. Isso quer dizer que o Bahia vai distanciar definitivamente de todos os outros
E quando a gente fala dos outros, a gente tem que centralizar no Vitória, né? Porque os outros ficaram, como a gente viu na sua exposição, na história do futebol baiano. Agora, o Bahia vai distanciar também do Vitória e ser o único time forte do estado da Bahia, mais forte? Ou você vê caminhos para o Vitória ainda conseguir competir com o Bahia diante dessa SAF que o Bahia está hoje levando o seu futebol? Como é que você vê isso? Eu ainda vejo o Vitória como tendo um combustível, alternativas para rivalizar o Bahia, para ser a principal potência do futebol baiano. Claro que o Bahia tem muito mais história, tradição, muito mais torcida, expressão, tem títulos nacionais que o Vitória não tem, isso é óbvio, mas considerando grandes campanhas futuramente na Série A do futebol brasileiro, quem vai se destacar melhor, com certeza o Vitória ainda tem condições, argumentos, possibilidades de equiparar em relação ao Bahia esse protagonismo do estado na Série A do futebol brasileiro. Tanto, principalmente pelo fato do Bahia não ser a primeira alternativa da SAF que sustenta o Bahia atualmente. Ele é do Grupo City, que tem outros clubes no mundo, como, por exemplo, principalmente a matriz inglesa, que é o Manchester City. Tem o Bolívar, na Bolívia, que é uma outra instituição poderosa, que é o principal clube do futebol boliviano, e outras ao redor do mundo. Então, o Bahia talvez não seja a principal vitrine, não seja o principal refletor dessa matriz, dessa grande empresa por trás, que é o Grupo City. Então, o Vitória, além de ter tradição, torcida, ter uma bagagem por trás, ele consegue ainda competir de igual para igual com o Bahia. Tanto é que no último brasileiro ele subiu 2 anos atrás, não caiu, ficou longe de cair, teve uma recuperação considerável como o Corinthians, não tão boa como o Corinthians, mas foi expressiva para os patamares da sua dimensão econômica e de capacidades financeiras, por assim dizer. Aqui, peraí. Aí. Agora sim. O microfone estava não abrindo aqui, mas vamos lá. Bom, de fato, o que você colocou e abordou, e vem abordando, né, pelos estados afora, eu estava dizendo agora há pouco, né, através do seu resgate desses clubes, que hoje são considerados clubes esquecidos, né, na história do futebol brasileiro, e aí o Brasil está chegando com as SAFs. Nós temos conversado aqui nesse programa da CBF, né, olhar para esses clubes que têm muita história no futebol brasileiro e a própria CBF buscar o resgate desses clubes para que o Brasil volte a ter em cada estado, em cada cidade, novamente o retorno desses clubes, né, como, por exemplo, o Ipiranga, o Galícia, que nós estamos falando aqui hoje do estado baiano, né, e tantos outros clubes pelos estados que a gente vem passando, que não é só o eixo, né, dos times da capital, mas tem o interior. A pergunta que eu trago para você, para a gente fazer uma reflexão, você acha que é possível essas SAFs que chegam no Brasil, nos clubes, principalmente nos 20 clubes que disputam a Série A, é possível, será que essas SAFs não vai ter também essa descoberta de ver esses clubes com grandes histórias e essas SAFs, junto com a CBF, resgatar esses clubes, ou você não vê essa possibilidade de investimento das grandes SAFs do futebol mundial fazer esse trabalho de resgate aqui no futebol brasileiro, Massotti? Como é que você vê isso? Seria interessante essas SAFs investirem nesses clubes de tradição, história que tem uma bagagem por trás para resgatar esses torcedores,
seria uma interessante também uma parceria com as entidades que regem o futebol brasileiro, estadual e municipal, para que tenhamos esse resgate dessas forças populares que estão no ostracismo, como, por exemplo, os tradicionalíssimos do futebol soteropolitano, como são o Galícia, o Ipiranga, o Botafogo, o Leônico. Não obstante, acho muito difícil, embora algumas SAFs estão investindo, por exemplo, no Santa Cruz, na Portuguesa, no Coritiba e em outras instituições, o principal objetivo das SAFs é o lucro, é visar essa maximização econômica, financeira e comercial, fazer uma exposição. E muitos desses clubes têm poucos torcedores, embora tenha muita tradição e história, tem poucos torcedores, então seria pouco retorno, pouca visibilidade. Então seria resgatar a médio e longo prazo, e muitos acabam não tendo essa paciência que necessita uma inversão massiva que leva décadas para resgatar os torcedores, criar uma nova geração de torcedores. É possível fazer isso, mas infelizmente eu acho que eles não têm essa visão profunda a médio e longo prazo, onde necessita esse profundo resgate. Além do que, muitas dessas SAFs, o futebol brasileiro não é o principal objetivo deles. Eles têm clubes em outras ligas que é a principal cartada. Então, além disso, muitos clubes que no Brasil já são históricos, já têm uma enorme torcida, como o próprio Bahia, acaba não sendo a principal atração. Inclusive o Botafogo, que desfez o clube que foi campeão da Copa Libertadores, do Brasileiro, e já está totalmente desprotegido. Por quê? Porque o seu principal investidor, a SAF, tem como principal objetivo o Lyon da França. Então, mesmo esses clubes que são gigantes, Botafogo, Bahia, principalmente o Botafogo e o Bahia, acabam não tendo a principal atenção. Imagine um clube como, com todo respeito, que tem história de atenção, mas não tem muita torcida, como, por exemplo, o Ipiranga, como o Galícia, o Botafogo de Salvador. Então é muito difícil, realmente, embora seja o ideal. Muito bem, realmente você fez aí uma ótima reflexão, né? Porque o futebol é isso, né? Quer dizer, a SAFs visa lucro e não dá nem a prioridade nos grandes clubes que ela já tem aqui no Brasil, né? Como você colocou muito bem aí. Veja lá o futebol do interior do Brasil, né? Com esses clubes que marcaram história. Realmente fica difícil. Mas, por outro lado, eu penso o seguinte, vai chegar um momento que vai esgotar também essas SAFs no Brasil se ela ficar só em torno dos grandes clubes, porque não são tantos clubes assim, né? Se a gente está falando de um país que tem milhares de clubes de futebol, né? E só 20 participa da elite, né? Desse futebol, vai chegar um momento que não vai ter onde investir mais nessas SAFs. E aí tem um detalhe importante que eu quero observar com você aqui. O Brasil é um grande revelador de jogadores internacionais, né? E esses clubes do interior, com suas histórias, dá para perceber que revelou grandes jogadores. Será que não é um campo também a ser explorado por essas SAFs, quando ela perceber que mais do que patrocinar os clubes da elite, é ir atrás dos grandes jogadores que o Brasil tem de ponta a ponta nesses clubes, e aí passar a fazer um investimento de CTs para poder trazer e revelar, melhor, né, para revelar jogadores, e aí, em vez de comercializar através do clube, comercializar através de venda de jogadores desses clubes todos. Será que aí também não tem uma perspectiva? Ou seja, SAFs que venha para o Brasil para revelar jogadores e não patrocinar os grandes clubes do Brasil? Ou nem assim você olha a um curto, médio prazo essa possibilidade? Poderia ser uma atração para esses grandes investidores irem para esses centros mais distantes, por assim dizer, que tem muita atração de jogadores, celeiro de craques do Brasil, essas áreas metropolitanas
das diferentes capitais brasileiras, também o interior dos estados, puxar para as capitais, fazer um grupo de olheiros e tudo mais, e resgatá-los, mas também isso requer centros de treinamento, construção, infraestrutura, e isso também leva um certo tempo para que se consolide a médio e longo prazo. Então, realmente necessita de um interesse massivo dessas grandes corporações financeiras, desses fundos de investimento, destes magnatas do futebol, por assim dizer. E, além disso, muitos acabam preferindo investir em clubes novos, de empresários, como, por exemplo, o Azures de Pato Branco, o Barueri, como, por exemplo, o Água Santa de Diadema, clubes que não têm muita tradição e história, clubes que não têm muitas dívidas, acabam tendo a preferência de ex-jogadores que acabam investindo e acabam deixando esses clubes muito tradicionais, que têm torcida, história, tradição, como, por exemplo, o Santa Cruz, o Náutico, o Paraná, que são clubes altamente vitoriosos, torcida, tradição, e também eles acabam preferindo clubes novos, sem pressão, para investir. Então, além de necessitar um projeto a médio e longo prazo para a construção de centro de treinamento e infraestrutura, também tem a questão das dívidas, que se eles acabam comprando, eles vão ter que arcar com todas as despesas de leis trabalhistas e tudo mais que esses clubes têm na pendência comum. Então, é realmente muito difícil esse resgate dessas marcas populares tradicionais, porque, sinceramente, embora um dia vai acabar as grandes marcas, que vão estar todas já com um grande patrão, é realmente difícil acabar resgatando esses clubes que estão no ostracismo e que devem renascer, porque o futebol brasileiro é muito grande para apenas ter 20 clubes na elite. Eu adoro o futebol de pontos corridos, mas ainda acredito que 24 seria o número ideal para as dimensões territoriais e também a variedade de praças históricas e de forças populares no futebol brasileiro. Muito bem, realmente você está trazendo na sua reflexão, na resposta aí das questões, o que é verdade, né? Quer dizer, ou seja, a realidade, né? Me parece, né, diante dessa nossa conversa aqui e diante da história que você vem trazendo desses clubes no Brasil, tudo isso pode mesmo ficar na história e o caminho de investimento ser esse outro caminho, como você citou, dos clubes novos, para poder revelar jogadores sem pressão e tudo mais. Lembro, por exemplo, do Red Bull Bragantino, né, que é um time que não tem uma pressão gigante, né, uma pressão só ali interna, local, e que faz um trabalho exatamente de revelar jogadores para levar para o exterior. Então, realmente, parece que vai ficar muito difícil mesmo, e esses clubes tendem a ficar na história. Para terminar esse nosso encontro aqui nesse programa História do Futebol Brasileiro, uma pergunta que todo baiano faz. Quem foi melhor no futebol baiano? Foi Bebeto ou foi Bobô? Bobô ou Bebeto? Os dois têm B, e os dois são grandes ídolos do futebol baiano. Bebeto pelo Vitória e Bobô pelo Bahia. Quem é dos dois o maior, Márcio Forte? Uma pergunta polêmica, difícil de responder. Eu diria que para o futebol geral, no pacote global, para o futebol brasileiro, o Bebeto foi mais jogador, foi campeão da Copa do Mundo, triunfou no Flamengo, no Vasco, no Botafogo, também no La Coruña da Espanha, jogou 2 Copas do Mundo, 3 Copas do Mundo, 90, 94 campeão e 98, que foi titular, deixou o Miller no banco de reservas. Mas para o futebol baiano, talvez, para a representatividade dessas 2 grandes instituições, com certeza o Bobô foi mais significativo, deu um título nacional para o Bahia, o bicampeonato brasileiro, que é muito difícil conquistar.
naquela campanha icônica de 88, conquistada em fevereiro de 89 contra o Internacional no Beira-Rio. Depois voltou para o Bahia em 95, fez um brasileiro bom também, vencendo o São Paulo do Zete, fez aquele gol e fez uma boa campanha pelo Bahia em 95. Então, eu diria que para o futebol geral, o Bebeto foi mais jogador, mas para o futebol soteropolitano baiano e o que foi esses dois clubes, o Bobô fez mais diferença para o Bahia do que o Bebeto para o Vitória. Muito bem. Aliás, Bobô e Bebeto, vai um conselho para quem visita a Bahia. Se você estiver em Salvador, veja se você está do lado do Vitória. Se é do lado do Vitória, é Bobô. Se é do lado do Bahia, ou melhor, se é do lado do Bahia, é Bobô. Se é do lado do Vitória, é o Bebeto. Por quê? Porque essa polêmica na Bahia não se faz, né? Porque pode dar confusão. Então é melhor, chegando na Bahia, você poder dizer: cheguei na terra de Bobô, cheguei na terra de Bebeto. Aí você vai se dar melhor do que tomar partido por um ali. Afinal de contas, o Bavi é mesmo algo imaginável para aquele torcedor que nunca esteve na Fonte Nova vendo um Bavi. Se você estiver lá em Salvador e tiver oportunidade, vá assistir um Bavi e aí você vai entender o que eu estou falando aqui. Você que pode ter visto clássicos mundo afora, mas se você não viu Bavi na Bahia, você ainda não viu algo muito impressionante no futebol. Vá lá e confere. Esse é o De Chapa, o canal que traz história e reflexões sobre o futebol, que tem a parceria da Geopolítica Multipolar, que tem também a parceria da Geopolítica do Futebol, que tem a editora D3 Educacional, que faz desse canal uma realidade. E nós convidamos você para assistir os vídeos e não se esqueça, né? Aquele like, a inscrição no canal, o joinha para não ficar de fora dos próximos vídeos, enfim, tudo aquilo que todo mundo pede, a gente pede também, para que esse canal cresça e cada vez mais possa trazer histórias e reflexões do futebol brasileiro. Estamos parando por aqui, terminando mais esse programa. Semana que vem, a gente viaja para outro estado. Não sabemos ainda para onde vamos. Afinal de contas, só no Nordeste nós temos muito estado para visitar. Imagine lá pelo Sul, pelo Sudeste, olha, pelo Norte. É muito local para ir, para poder trazer essa história fantástica do futebol brasileiro, do futebol considerado mundialmente um dos maiores. Durante décadas foi o maior do mundo. Hoje, com as mudanças do futebol, é considerado um dos maiores. Já tem concorrente, mas o futebol brasileiro pode voltar e a gente menos espera, volta com força triunfal. Afinal de contas, está aí a disputa do Sub-20 que o Márcio Forte está acompanhando e vai trazer aqui depois todo o desenrolar da competição. O Brasil, que parecia que não ia, que ia dar vexame na competição, está a uma vitória do título. Olha que impressionante, não é, Márcio Forte? Então, gente, vamos acompanhar o canal De Chapa, que tem muitas novidades por aí. Continue participando, continue e escreva para a gente. A gente vai ter o maior prazer de responder vocês. Tá ok? Grande abraço. Tchau, pessoal. Até o próximo programa. Passo para você, Márcio Forte, suas considerações finais e o seu tchau para o Brasil, que está acompanhando o De Chapa na história do futebol brasileiro. É isso aí, Natson Pires. Foi um prazer participar em mais um programa e mais um estado brasileiro, que é a Bahia, que tem uma repercussão significativa na arquitetura de forças tanto do Brasil como do futebol norte brasileiro. Foi a primeira capital do Brasil, Salvador. É um prazer poder abordar os seus grandes clubes, Vitória, Bahia, e também as outras instituições, como Galícia, Ipiranga, o Botafogo e o Leônico, e também os clubes do interior.
E na semana que vem, vamos viajar para mais um estado, talvez Santa Catarina, talvez Rio Grande do Norte, talvez o Maranhão, ainda não sabemos, mas vocês vão saber daqui a uma semana, onde vamos seguir no trem para abordar mais um grande estado brasileiro com as suas forças populares futebolísticas. Um forte abraço a todos e vamos trazer mais programas também sobre os acontecimentos do futebol no Brasil e no mundo. Um forte abraço a todos e é isso aí.